Você provavelmente já ouviu histórias de terror com seres sobrenaturais, lobisomens, vampiros, sereias, dragões, zumbis. Todos esses seres têm algo que fascina as pessoas que consumem esse tipo de história. Esses seres desempenham um papel muito importante no cinema, em livros, jogos ou em qualquer meio de entretenimento que você venha consumir. Mas todos eles, até onde a gente sabe, existem apenas no nosso imaginário fantasioso. Todo esse papel de protagonismo na influência que eles têm em nós vai não muito além de entretenimento. Mas quando a gente pensa em bruxas, às vezes a gente esquece que elas realmente existiram. E não só contribuíram para o nosso entretenimento, como mudaram como a humanidade pensa e lida sobre gênero e economia até os dias de hoje. E isso acaba tornando elas algo não só especial, como faz elas se tornarem algo que faz parte da nossa história. Em algum momento da sua vida, provavelmente você ouviu falar de algum período da história onde as pessoas queimaram bruxas na fogueira, mas provavelmente passou desapercebido, como se fosse só mais umas histórias tipo João e Maria ou Mágico de Oz. Mas a real é que do século XV até 1730, um número desconhecido de mulheres foi executado por bruxaria ou feitiçaria. E eu falo um número desconhecido de mulheres não só porque não tinham muitos registros nessa época, mas porque por esse período de aproximadamente 300 anos, não só as mulheres que foram executadas, como milhares de mulheres foram expulsas de suas casas e perderam qualquer possibilidade de sobrevivência, e consequentemente acabaram vir a ter o mesmo fim das outras. Dentre os registros que a história pode nos contar, existe um que é extremamente perturbador. É aquele tipo de história que você conta numa roda de amigos e faz com que as pessoas que estão ali escutando fiquem um bom tempo sem dormir. Certa vez, em um pequeno vilarejo, começou a circular uma lenda de uma bruxa que sequestrava crianças, e não demorou muito para que essa história se tornasse de conhecimento de todos, já que o vilarejo era bem pequeno. Parecia apenas um dia comum. Uma mulher estava indo até a igreja. Ela era uma mulher muito religiosa, enquanto carregava sua Bíblia a caminho de sua abadia. Nesse momento, ela resolveu parar em um comerciante local e comprar algumas frutas. Logo após comprá-las, uma criança parou essa mulher e pediu alguma coisa para comer. A criança vestia roupas bem sujas e esfarrapadas. Claramente era uma criança em situação de rua. Então essa mulher não pensou duas vezes e tirou algumas frutas que tinham comprado para poder ajudar a pobre criança. Do outro lado da rua, alguém avistou essa cena e, dominada pelo medo e de lendas locais e pelo instinto de justiça, gritou: "Ela é a bruxa! Ela está tentando sequestrar aquela criança!" A mulher não sabia o que dizer. No mesmo momento, ela congelou. E em poucos minutos, algumas dezenas de pessoas começaram a cercar a mulher. E por estar em choque, ela não sabia o que dizer. Em um momento, ela estava indo na igreja e agora tinha diversas pessoas questionando se ela era uma bruxa. Mas como ela poderia se defender? Após não conseguirem respostas, algumas pessoas começaram a ficar agressivas e a empurrar e desferir golpes contra essa mulher. À medida que ela tentava sair dali, seus pertences eram jogados no chão. E nesse alvoroço intenso, centenas de pessoas começaram a se juntar para ver o que estava acontecendo e logo começaram a ser dominadas pelo mesmo senso de justiça que os outros. E em pouco tempo, essa mulher foi surrada e sofreu diversos golpes até um mangue afastado do vilarejo. Nessa hora, já havia milhares de pessoas em volta dela. Ela quase não tinha consciência do que estava acontecendo. Foram tantos ataques que ela sofreu que já estava completamente desnorteada. E em seus últimos minutos de vida, ela apenas ajoelhou e começou a orar com o resto de consciência que ainda lhe restava. Haviam pessoas com pedaços de madeira clamando por justiça e pelas crianças que foram sequestradas. E naquele mesmo mangue, essa mulher chegou ao seu limite. Quando eu falei que eu achava essa história mais perturbadora de todas, provavelmente você imaginou que era algo muito mais assustador, fantasioso. No início do vídeo eu falei que no século XV, por mais ou menos 300 anos, um número desconhecido de mulheres foi executada por bruxaria e feitiçaria. Mas na real o que me faz achar essa história muito perturbadora é que na real ela aconteceu aqui no Brasil, em 2014. Fabiane Maria de Jesus foi linchada em 2014, no Guarujá, em São Paulo. E até hoje, se você pesquisar, você encontra não só matérias com as coisas que eu falei, mas também vídeos e fotos do momento que isso estava acontecendo. No século XV, as lendas descreviam as características e a aparência dessas bruxas através de lendas e cultura local. Já nos tempos de hoje, isso foi repercutido através de uma página no Facebook do bairro local. Antigamente tinham lendas de bruxas que voavam em vassouras e comiam criancinhas. Hoje elas roubam crianças dentro de um fox preto. Então essa caça às bruxas não deixou de existir, ela só foi moldada mais aos moldes de hoje em dia. Na Tanzânia, cerca de 500 mulheres por ano são executadas por bruxaria. Na Arábia Saudita, praticar bruxaria e feitiçaria é um crime com pena de morte. E para explicar como tudo isso começou, eu vou ter que voltar um pouquinho no passado.
Antes de existir o capitalismo, o sistema político-social que predominou na Europa Ocidental foi o feudalismo. E essa transição entre o feudalismo e o capitalismo foi bem conturbada, para não dizer brutal. Nesse período, na Europa, a peste matava cerca de 1 a cada 3 pessoas. E no feudalismo, eles não faziam questão de mascarar muito bem essa divisão de sociedade que existia, e claramente existia essa divisão entre rei, clero, nobreza e servos. E no meio desse nível de mortalidade altíssimo que estava acontecendo, as pessoas da base dessa casta começaram a olhar para cima e exigir o mínimo para sua sobrevivência. E a partir daí, esse sistema estava fadado ao fracasso. Nesse mesmo período, não só a peste, como diversas outras doenças começaram a afetar essas pessoas, assim como grandes secas, a fome ou o alto preço das mercadorias. E por conta de tantos problemas que acometiam a sociedade, algumas pessoas começaram a surgir para tentar ajudar essas pessoas. E dentre essas pessoas que tentavam acabar com a fome, doenças e até a alta mortalidade infantil, estavam pessoas que trabalhavam com algo que a gente poderia chamar de magia popular. Hoje em dia, essa história de magia não é só vista como algo ultrapassado, mas também como algo que é mentira ou então algo que não é muito levado a sério. Mesmo que essas pessoas que falem que isso não existe, a maioria das vezes que elas ficam doentes e não sabem como resolver, elas vão atrás dessas pessoas que elas chamam de rezador. Mas ainda assim eu acho quase impossível você não conhecer alguém que sabe sobre ervas e sobre a cura através delas. Por mais que hoje a gente veja pouco esse tipo de coisa, nessa época era algo muito comum. E talvez não fosse tão absurdo assim como a gente pensa. Isso se a gente levar em conta que nesse período seria alguma coisa como uma medicina pré-científica. Contudo, essas pessoas existiam e elas estavam lá para poder tentar resolver esses problemas. Por conta das secas, essas pessoas, através de feitiços, encantamentos ou amuletos, elas tentavam atrair a chuva, ou até no momento do parto ela estava do lado das mulheres para poder tentar ajudar com chá ou ervas a diminuir a dor, ou facilitar o nascimento da criança. E acabava que, às vezes, as coisas não davam certo. O parto não dava certo, ou a chuva não vinha, ou às vezes vinha em grandes tempestades. E nessas horas a culpa era meio que jogada pra cima dessa pessoa, como se a culpa de todas as mazelas que estavam acontecendo fossem dessa pessoa. Talvez pelo cenário de desespero que estava acontecendo naquela época, ou talvez pelo ser humano buscar sempre alguma resposta para os problemas que estão acontecendo na vida dele. E essas pessoas prejudicadas por esses infortúnios começaram a procurar as autoridades para poder acusar elas de estar fazendo magia para poder prejudicar elas. E ao contrário do que a gente pode pensar, essas autoridades acabavam acolhendo essas acusações com muito afinco, às vezes procurando punir com o máximo de violência possível essas pessoas que eram acusadas desses crimes. Vendo por esse lado, você pode até pensar que a bruxaria foi uma coisa criada nesse momento para poder culpar as mulheres por esses problemas que rodeavam a Europa. Mas essa história de caça às bruxas começou muito antes da Inquisição. Essa história começou na real não só com uma resposta para dizer de quem que era a culpa de todos esses problemas. Na real, desde o início isso era só uma desculpa para poder controlar e tirar o poder das mulheres. Desde a pré-história, lá no período paleolítico, muitas culturas tinham a mulher como algo sagrado. Isso porque a mulher era o único animal que permanecia viva mesmo após sangrar. E também porque a visão que eles tinham é de que a mulher era algo não só importante, como algo fundamental para poder gerar uma nova vida na Terra. E também, consequentemente, a Terra, por nutrir e sustentar os seus filhos, também era vista como uma grande mãe. Então daí surge a Grande Mãe, como uma personificação desses poderes que ela possuía. Não só a Terra, como toda a natureza. E todo esse poder que essa figura possuía fazia com que ela fosse algo divino para as pessoas. Nessas culturas, antes do cultivo do alimento e de domesticar animais, essa população era basicamente coletora e caçadora. Se você pesquisar, você vai ver que onde as terras eram mais férteis e abundantes, fazia com que o feminino florescesse muito mais. Já em tribos de caçadores, onde existiam animais grandes e hostis, por conta da força física ser mais necessária, a ênfase era mais masculina. Então a gente vê a humanidade crescendo totalmente ligada à natureza. Era extremamente importante entender o tempo da Terra, o ciclo da vida, e tudo isso era muito respeitado e honrado. E assim como a Terra, o ciclo da mulher e todas as fases dela eram respeitados. A virgem, a mãe e a anciã. Vindo daí a existir o conceito de deusa tríplice, que diz que toda mulher tem esses 3 arquétipos dentro de si. A virgem sendo doce, animada, inocente e curiosa. A mãe, sendo acolhedora, poderosa, sensual e fértil. E a anciã, sábia, paciente, detentora do conhecimento, a bruxa. E não é porque a mulher era tão respeitada que os homens eram controlados e oprimidos, como veio acontecer aí no futuro com a mulher. A real é que eles governavam juntos, lado a lado. E então começou o influxo indo-europeu. Lembra que eu falei que em uns lugares onde a caça era mais necessária, a figura do deus masculino era muito mais presente? Acontece que essas tribos começaram a invadir e conquistar os locais onde tinha esse culto da deusa mãe, e gradualmente começaram a substituir a mitologia por essa baseada em deuses guerreiros, como Zeus, por exemplo. E essa figura feminina começa a ser colocada como mães e esposas desses deuses. E conforme o tempo foi passando e a civilização foi sendo construída, as crenças começaram a ficar muito mais divididas entre as pessoas e o culto à deusa mãe continuou entre os povos rurais, conhecido também como pagãos.
Esse termo pagão vem de homem do campo, como se fosse algo mais rústico, algo mais rural. E faz sentido esse povo cultuar a natureza, até porque é dela que vem todo o sustento. Então daí que começaram a vir esses deuses que eram aspectos da natureza, deuses do sol, da lua, da chuva. E por mais que esse povo egípcio, sumério, greco-romano, celta e iorubá não tivessem uma sociedade matriarcal, eles viam a natureza como uma expressão máxima da deusa mãe. Então meio que a divindade máxima continuou sendo feminina. Então as mulheres continuaram com esses conhecimentos sobre ervas. O que era benéfico, que planta era um veneno, o que era afrodisíaco, o que era abortivo. E elas eram vistas como curandeiras e passavam esse conhecimento para suas filhas e netas. Então desde aí as mulheres já tinham esse conhecimento que veio ser tão requisitado no futuro. Mas acontece que não só os aspectos da natureza começaram a ser cultuados. E essa deusa tríplice começa a ser multifacetada em diversas faces. A deusa do amor, a deusa da sabedoria, a deusa da sensualidade, fazendo com que a mulher começasse a cultuar aquela que ela achasse que parecia mais com ela, colocando aí cada mulher em uma caixinha diferente. Porque era muito perigoso uma mulher se sentir tão importante, tão plural. E elas não foram só se dividindo, como algumas dessas deusas começaram a ser vistas como algo maligno, algo sombrio. E daí que surgem essas figuras mais demonizadas, como a própria Lilith. E é aí que esse arquétipo da mãe começa a cada vez ser mais cultuado, enquanto o da anciã, que é uma mulher mais sábia, começa mais a ser colocado de lado e demonizado. A própria Virgem Maria mostra esse lado mais patriarcal que endeusa a mulher doce, fértil, meio que dizendo que não tem espaço para mulheres mais sábias, ou até mulheres mais duras e amargas. Outra coisa que a gente vê é que por se tratar de figuras relacionadas à natureza, essas figuras elas possuem características tanto positivas quanto negativas, porque a natureza tem muito disso, aquela que nutre é a mesma que devora. Mas na Pérsia, por volta dos anos 600 a.C., Zaratustra começa a dizer que o mal não pode ser de forma alguma algo vindo do divino, o que acabou influenciando o pensamento hebraico que trouxe a teologia judaico-cristã. Os hebreus foram os primeiros a cultuar um Deus único, homem e pai. Eles também criaram o conceito do diabo, porque se existe um Deus todo-poderoso, inteiramente bom, eles precisavam também de uma forma maligna contra ele. E para enraizar esse pensamento como único e pensamento correto, eles começaram a transformar todas as outras crenças em demônios e maldade no geral. E essas figuras relacionadas à natureza automaticamente se tornaram demônios. E era muito comum, já que elas representavam essa natureza, essas figuras possuírem chifres, porque elas são animais terrestres. Então eles começaram a pegar esse elemento e colocar nos demônios, o bode e a serpente, que representavam a fertilidade e a sabedoria, logo também começaram a ser mal vistos entre essas pessoas. Os animais noturnos, por exemplo, eram vistos como algo possuído pelo demônio. E eles também pegaram esse termo pagão e ressignificaram para alguém que não é batizado na fé cristã e logo não poderá entrar nos reinos do céu. E para transicionar as comemorações, eles começaram a criar suas próprias tradições em cima das tradições pagãs. Então eles pegam o nascimento do deus do sol e transformam no Natal, os sabás que honram os ancestrais e transformam nos Dia dos Finados. Isso sem contar com os elementos como os ovos da Páscoa ou a própria árvore de Natal, que também foi roubada. Então eles começam a criar lendas sobre bruxas que moram em floresta e comem criancinhas, uma mulher selvagem com animais possuídos pelo demônio fazendo poções com ervas, sempre fazendo rituais extremamente sexuais e depravados, espalhando sua maldade e perversão. E agora, com um pouco mais de contexto, voltamos para a Inquisição, onde essas bruxas estavam sendo punidas por quase tudo que dava errado. Mas mesmo que elas estivessem sendo punidas, as pessoas continuavam procurando essas mulheres sábias, essas pessoas que sabiam mexer com esse tipo de coisa, para poder curar doenças ou ler o seu futuro. As pessoas continuavam acreditando em magia. Continuavam acreditando que se você tivesse os ingredientes certos, e para aqueles poucos que estivessem dispostos a aprender, você poderia enfeitiçar a mente, confundir os sentidos, engarrafar a fama, cozinhar a glória ou até por um fim na morte. E nesse mundo onde as pessoas acreditavam em magia, parecia ser quase impossível o capitalismo ser reconhecido como um sistema eficiente. No livro Caliban e a Bruxa, Silva Federici diz que a prática de magia é a recusa do trabalho em ação. É a promessa de obter algo sem pagar, de um mundo sem trabalhos ou regras ou fronteiras estritamente determinadas. E o capitalismo exige isso para poder organizar uma força de trabalho. E por isso que parecia ser algo impossível você estabelecer o capitalismo num sistema onde as pessoas acreditavam em magia. Não faz sentido você ter que trabalhar para outra pessoa, senão você vai morrer de fome, se existe a magia. Então, para poder estabelecer essa ordem econômica, eles precisavam não só acabar com a magia, como eles precisavam acabar com o poder das mulheres. E a partir daí, o objetivo era transformar as mulheres como parte desse sistema, em uma posição onde ela servisse apenas para poder gerar mais vidas e poder continuar com essa força de trabalho que alimentava esse sistema. E um pequeno disclaimer a partir de agora, quando eu falar sobre mulheres, eu estou me referindo a mulheres cis. Então, no caso dos homens, o objetivo era continuar com essa força de trabalho, e no caso das mulheres, era poder gerar filhos para as pessoas ricas ficarem mais ricas, enquanto os funcionários trabalhassem até a exaustão para poder continuarem sobrevivendo. E é muito perigoso você deixar as mulheres ter todo esse conhecimento, porque isso dava muito poder a elas.
Isso sem contar que qualquer uso do corpo da mulher que não seja para reprodução começou a ser considerado um crime. Então, se a mulher tinha relações sem essa intenção, era considerado que ela foi persuadida pelo demônio. E isso acaba incluindo homens gays, já que isso se inclui no fato de não ter fins reprodutivos. Então, assim como as mulheres, muitos homens gays nessa época foram queimados também. Outra coisa que era dita também é que essas bruxas iam deixar você infértil ou então roubar os seus órgãos genitais para poder fazer poções, reforçando esse discurso de fertilidade de continuar o legado dos homens trabalhadores. E essas mulheres perceberam esse sistema e começaram a se afastar para poder sobreviver, ou até mesmo as viúvas que já perderam seu marido, meio que perderam o papel na sociedade e também eram tratadas como bruxas. Então, muitas mulheres começaram a se afastar da cidade e viver muitas vezes em péssimas condições. Às vezes, mulheres idosas eram tidas como bruxas pelos caçadores de bruxas só por serem mais frágeis e eles queriam a recompensa, sabe? E sim, acreditem, a caça às bruxas foi uma coisa muito lucrativa. Em uma execução era muito comum ter uma grande festa, então não era só lucrativo para os vendedores de vinho, como também para a comissão de bruxas, os escrivães, jurados e executores. Então acabava sendo algo muito lucrativo e conveniente, vamos dizer assim. E aí começou a se criar cada vez mais esse imaginário de bruxa que a gente conhece hoje, a bruxa que vive na floresta, que faz pacto com o demônio e come criancinha. Na Europa, a bruxaria era considerado crime de heresia, e por isso a punição era a morte na fogueira. Já na Inglaterra, por exemplo, como era um crime civil, elas eram enforcadas e não queimadas. Aqui no Brasil, como a gente tinha muita influência de Portugal, acontecia que se elas eram acusadas aqui no Brasil, elas eram enviadas para Portugal para poder serem queimadas, já que o Tribunal do Santo Ofício ficava em Portugal e era responsável por essa parte da Inquisição. E essa influência da Igreja na Europa foi muito influenciada por dois motivos. Pela Bula Papal de 1251, emitida pelo Papa Inocêncio, que de inocente não tem nada, já que essa bula autorizava prisão, tortura e execução dos hereges mediante a pequenas provas. Provas essas que eram identificadas por meio de alguns manuais para inquisidores que ensinavam como identificar uma bruxa. O mais famoso deles é o Malleus Maleficarum, que mostrava 4 pontos que revelavam se a pessoa era ou não uma bruxa. Número 1. A renúncia da fé cristã. Ou você é católico, ou você é herege. O quê? Deusa da sabedoria? Tá com dor de barriga e vai tomar um chá de boldo? Fogueira. Número 2. Devoção a serviço do mal. Essas bruxas elas estariam servindo o mal em tempo integral, sem interrupção. Número 3. Sacrifício de crianças não batizadas. O quê? A sua criança não é batizada na minha igreja? Cuidado, vai vir uma mulher e vai roubar ela de você, hein? Número 4. Prática de relação sexual com o diabo. Se sua mulher sente desejo sexual, corre. Claramente ela está enfeitiçada pelo diabo. Fogueira nela. E esse livro ajudou a mostrar também que não existem bruxos, apenas bruxas. E hoje é até comum você ver personagens do sexo masculino que têm características que são dadas às bruxas. Mas quase sempre esses bruxos são algo do bem. Muito dificilmente você vai ver eles sendo levados para o mal. A não ser, é claro, se tiver outra figura masculina se contrapondo a eles. Isso sem contar que é sempre arrumado um jeito de mostrar que ele é diferente. Sendo magos, feiticeiros ou praticantes de magia branca, que eu não vou nem entrar no mérito aí de dizer o quão problemático é esse nome. Então a gente começa a entrar mais nessa época que a gente está vivendo agora. Conforme o tempo foi passando, a medicina foi evoluindo, os filósofos foram parando e pensando, putz, talvez todos esses problemas que estão acontecendo pode ser só um problema de saneamento básico. Talvez essas secas e catástrofes naturais sejam só reflexos da natureza. Eu acho que esse negócio de pessoas voando em vassouras, de milagre, parece que não faz muito sentido isso. E meio que percebendo que todos esses problemas tinham uma justificativa científica por trás. Então acabou que essa ideia de bruxa começou a ser muito absurda para essas pessoas. E talvez até por isso hoje em dia, quando tem pessoas que têm essa cultura ou têm essas crenças, não são levadas tão a sério. Mas essa imagem da bruxa, por mais que tenha acabado o período da Inquisição, e vamos pôr muitas aspas aí nesse acabado, começou a ser muito comum em contos e histórias e nos tempos mais atuais em adaptações cinematográficas e animações. E a gente começa a ver um movimento muito interessante. As mídias começam a representar as bruxas como vilãs, como a Bruxa Má do Oeste, a Malévola, Melisandre, a Úrsula, a Bruxa do 71 ou até a Bruxa do Castelo Rá-Tim-Bum, e passam a ser representadas como personagens como a Hermione, a Kiki, a Matilda e a Sabrina. Inclusive, a Sabrina, junto com a Samantha da série A Feiticeira, foram grandes responsáveis por essa mudança do imaginário popular. Essa série ela estreou por volta da década de 60, onde tinha uma protagonista que era uma bruxa, e diferente das bruxas malvadas, ela era vista como uma bruxa divertida, que levava uma vida normal com seu marido, e provavelmente se você já assistiu WandaVision, você deve estar sentindo algo muito familiar com essa série. Junto a ela, como eu disse, veio Sabrina Spellman, que começou a aparecer nos quadrinhos do Art Comics, como uma bruxa adolescente que também só vivia uma vida de adolescente normal. Hoje em dia ela é mais conhecida pela
pela série na Netflix, então é mais provável de você conhecer ela por lá. Infelizmente, eu tenho que falar aqui também da autora, escritora e transfóbica responsável pelo best-seller Harry Potter. Sim, estou falando dela mesma, J.K. Rowling. Ela foi uma das responsáveis por trazer essa história toda de bruxaria para as pessoas mais jovens, e no Harry Potter a gente também tem esse conceito de bruxos do bem. Por mais que tenham vilões, a gente acompanha sempre a parte que tá tentando acabar com o mal. Eu sempre gosto de avaliar como essas histórias refletem no nosso cotidiano. E pela internet a gente sempre vê muito conteúdo refletido da gringa. Mas a gente também sofre um reflexo de toda essa história. E pensando bem e avaliando como esse imaginário da bruxa e de caça às bruxas pode ter refletido no nosso imaginário popular brasileiro, eu não consigo não falar de outra pessoa senão dela, a Xuxa. Eu sei que eu não preciso apresentar a Xuxa aqui, ela dispensa apresentações. E conhecendo a Xuxa, você provavelmente já escutou alguma história sobre pacto com o demônio, ou girar o disco dela ao contrário, ou coisa do tipo. A Xuxa começou sua carreira como modelo aos 17 anos, e com apenas 20 anos ela já era apresentadora de um programa infantil na Globo, o Show da Xuxa, quando começou a ser conhecida como Rainha dos Baixinhos. Acontece que em 1982 a Xuxa participou de um filme chamado Amor, Estranho Amor, onde ela interpreta uma mulher que trabalha com você sabe o quê, e nesse filme ela acaba levando pra cama um menino de 12 anos, sendo que nessa época ela já tinha 19 anos. E eu não preciso nem falar que ela se arrependeu de ter feito esse filme, inclusive em 1991 até 2018, ela lutou pra conseguir barrar esse filme judicialmente e impedir que ele fosse exibido. E ela conseguiu. Nessa época, de 1982 a 1983, além desse filme, a Xuxa também apareceu na capa da Playboy, pouco tempo antes de estrear o seu programa infantil. Então acontece que essas coisas começaram a ser usadas contra ela desde então. Mas essa história de pactos e lendas urbanas no geral foram se fortalecer só no ano de 2008, quando o pastor da Universal, Josué Irion, começou a disseminar essa ideia. O primeiro registro que se tem é da Folha Universal, abre aspas. Nos Estados Unidos, pastor acusa a apresentadora Xuxa de ter aliança com o diabo e diz que ela vendeu a alma por 100 milhões de dólares. Fecha aspas. Esse pastor também falava que Xuxa é o nome de dois demônios brasileiros, Oxum e Orixá, formando aí Xuxa. Pra quem caiu nessa imbecilidade dita por esse pastor, Oxum na verdade é um orixá, que é cultuado no candomblé e na umbanda, que são religiões de matriz africana, ou seja, não tem nada a ver com o Brasil, muito menos com demônio. Inclusive na religião desse pastor nem existe demônio, então não sei de onde que ele tirou essa ideia, a cabeça dele, não faço ideia. Bom, na real a gente acaba sabendo, né? A gente acabou de ver essa mesma história sendo contada desde o período da Inquisição lá no século XVI. E ainda tem gente repetindo as mesmas coisas hoje em dia. É válido lembrar também que Oxum é uma deusa que representa a sabedoria e o poder feminino, assim como ela também é chamada como rainha da água doce, dos rios e da cachoeira. Ou seja, uma deusa que é ligada à natureza e também ao poder e sabedoria feminina. Mas enfim, voltando à Xuxa. Ele também diz que ela vendeu a alma por 100 milhões de dólares e que 2 vezes no ano ela tem que ir na igreja de Satanás em São Francisco pra adivinha o quê? Sacrificar alguém? Praticar atos pecaminosos? Não, ela vai doar sangue. Bom, parece aí que a Xuxa andou pra que a Ludmilla pudesse voar, né? Doem sangue, acho que essa é uma campanha super válida, ponto pra Xuxa. Outra coisa que acabou ficando no imaginário brasileiro é que se você ouvir a música da Xuxa ao contrário, tinha mensagens subliminares. Então vamos ouvir e tire as suas próprias conclusões. Então a mensagem ela é clara. Doce de a, vou sair com doce, não vou nem falar. Como é que ele fala? O que ele fala? Ah, lembrei. Não vou nem falar. Mensagem clara, pessoal, cuidado. Outra lenda que era muito comum também era da boneca da Xuxa. E eu acho que, tipo, o fofão deve ter outra história de acordo com o lugar que você mora. Acho que minha versão preferida dessa história é uma versão que a criança ela tá assistindo TV e daí passa uma boneca da Xuxa na TV e ela fala: mãe, eu quero essa boneca, eu quero essa boneca. E aí a mãe, ela perreada lá por esse barulho, que a criança tava enchendo o saco dela: eu quero essa boneca, eu quero essa boneca. A mãe fala assim: eu só vou te dar essa boneca se o capeta me der o dinheiro. E no dia seguinte, na porta dessa mulher, tinha o valor exato da boneca. Então, no mesmo dia, a mãe foi lá e comprou o raio da boneca pra dar pra criança. E assim que chegou a boneca, a criança foi lá, deu um abraço na boneca. Então, a boneca começou a se transformar, agarrou a criança e ela não sobreviveu. Eu acho essa história engraçada porque ela tem meio que a mesma lição de moral daquela história do ovo no porta-mala. Outra coisa que se falava também é que ela fazia esse sinal aqui pras pessoas. E na cabeça dessas pessoas era como se ela estivesse cultuando o demônio, sei lá o que se passa na cabeça dessas pessoas. Mas na real isso aqui significa I love you em linguagem de sinais. É tipo I love
You. Eu não entendo muito bem de linguagem de sinal, eu vi isso no Google, me corrijam se eu estiver errada. Enfim, a Xuxa processou a Universal e com muitos motivos. Em 2012 ela ganhou esse processo e a igreja precisou pagar uma indenização de 150 mil pra Xuxa, igual o capeta comprando a alma dela. Outra coisa que eu acho importante ressaltar é que a Xuxa aqui no Brasil ela foi grande responsável pela representatividade LGBTQIA+. E eu sei que pode parecer que eu tô fugindo do tema, mas calma, eu vou chegar lá. Ela marcou toda uma geração não só de crianças queer dos anos 80, como dos anos 90 e 2000. E pesquisando um pouco mais a fundo sobre isso, eu descobri um termo conhecido como camp. O camp é uma estética, é sobre ser exagerado, intenso, extravagante, teatral. E a Xuxa tem muito dessas características não só nos programas e os clipes, mas em toda a sua estética. Essa contracultura é muito mal vista por figuras de poder, e quando eu digo isso eu me refiro à parte mais masculina e conservadora. E essas crianças que cresceram acompanhando a Xuxa conseguiam se sentir normais e se imaginarem nesse mundo maluco que ela criou, colorido e exagerado. Esse fenômeno é muito comum também naquelas vilãs da Disney que eu mencionei acima, a Úrsula e a Malévola, que tem todo esse exagero e por meio da subjetividade deixavam entender que essas vilãs tinham algo homossexual, eu diria. Tem um nome pra isso, na verdade, e isso se chama queer coding. Eu acho que rende até um vídeo sobre esse tema, mas acontece que essa comunidade cresceu assim como as mulheres sendo muito perseguida e diminuída pela sociedade. Então é muito comum você ver essas pessoas quando elas têm esse espaço, sempre usando muitas vestimentas exuberantes e chamativas e de certa forma vilanesca. Então assim como a Xuxa, a gente tem figuras como Lil Nas X e até os Diva Depressão aqui no Brasil, que hoje fazem parte dessa loucura toda e dessas roupas extravagantes, e eu acho que tem muito disso, entendeu? E atualmente uma das figuras que eu mais vejo sendo ícone pra essa comunidade, que é muito perseguida até hoje, é a Wanda Maximoff, que ao meu ver se encaixa nesse arquétipo de teatral e exuberante. Talvez não seja só por isso, mas eu acredito que possa ter muita influência sobre ela viver a vida dela sendo perseguida desde a infância, mas eu não entrei muito a fundo nessa parte mais psicológica entre personagem e espectador. Por mais que já tivessem muitas polêmicas envolvendo a Xuxa nessa época, o fato dela ter vendido a alma pro demônio foi o que tornou ela tão mal vista ao imaginário popular brasileiro. Foi só quando o pastor falou que ela vendeu a alma e colocou o nome de 2 demônios que a gente já sabe que não são demônios, que as pessoas começaram a ver ela dessa forma. Lembrando que aqui no Brasil, antes dos europeus invadirem e colocarem a religião deles à força, se predominava a tradição xamânica pagelança, que era feita pelos povos originários, que podia até variar de acordo com a região, mas todos tinham em comum esse culto à natureza que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar. Por volta do século XV, os povos escravizados africanos acabaram trazendo um pouco da sua cultura para cá, e consequentemente suas tradições e crenças. E assim como os povos originários dependiam muito da região de onde aquela pessoa vinha. E com o tempo acabou que essa cultura começou a se mesclar, assim como do povo católico português. E meio que futuramente essas religiões começaram a tentar se assimilar entre nomes, datas, formatos, elementos, e futuramente veio a se ramificar em muitas coisas que a gente vê hoje em dia, como candomblé, umbanda, catimbó e jurema sagrada. Então por isso a gente vê muitas dessas religiões que têm esse lance das ervas, da natureza, assim como o uso das velas, incensos, movimentações corporais, que tem em muitas culturas. E que se a gente analisar bem, no fundo tem muito dessa cultura da bruxaria europeia. Isso sem a gente levar em conta que essas bruxas, quando elas eram criminalizadas na Europa, elas eram muitas vezes deportadas para o Brasil. E elas eram muito marginalizadas, assim como os povos que eu citei antes. Então eles meio que foram se unindo e, consequentemente, sua cultura também. Hoje em dia a gente ainda vê essas pessoas de religiões de matriz africana sendo procuradas para poder ter essa cura através das ervas ou coisa do tipo. E na cultura católica também, mas meio que embranquecida e sendo vista mais como algo certo e correto. Com curas, orações e pequenos rituais. E tudo isso tem esses elementos da natureza com fins de obter algo benéfico ou maléfico, dependendo da sua intenção. E isso é a mais pura bruxaria que foi tão perseguida todos esses anos. E se você não está acreditando que a bruxaria fez parte da sua vida, eu vou te propor um exercício. Imagine essa cena. Pensa num pano estendido. E no centro desse pano, uma ave morta. Em volta dela tem algumas velas, bebidas alcoólicas, um prato de farofa e alguns alimentos. Também tem bebidas variadas e até algumas frutas. Ao redor disso temos pessoas proferindo algumas palavras exatamente à meia-noite de um dia específico, e com algumas roupas especiais. Provavelmente você deve estar pensando em uma macumba, mas na real eu tô me referindo a uma típica ceia de Natal brasileira. E tá tudo bem você pensar isso, porque no fim é tudo a mesma coisa. No fim, o que a gente pode tirar disso é que a bruxaria não é algo ruim. Então, da próxima vez que alguém te chamar de bruxa pejorativamente, agradeça. Até porque se a gente tá aqui hoje é porque somos descendentes dessas bruxas que não puderam queimar. O vídeo vai ficando por aqui, obrigado por assistir. Esse vídeo foi um pouquinho diferente do que eu sou acostumado a fazer. Eu apareci, eu não costumo aparecer. O objetivo aqui no canal é continuar produzindo coisas melhores e maiores. Então, para conseguir isso, eu preciso que você me apoie de alguma forma, seja deixando seu like aqui embaixo, mandando para algum amigo, ou considerando me apoiar no meu Apoia-se, que vai estar aqui na descrição.
Eu ainda não sei muito bem as recompensas que eu vou colocar, mas dentre essas recompensas eu estava pensando em deixar vocês aparecendo aqui no cenário, dependendo da classe que vocês assinarem. Então considere dar uma olhada lá se você quiser me ajudar de alguma forma. E se você quiser me ajudar de alguma forma e ainda ganhar coisas com isso, tem a minha loja também, que o link vai estar aqui na descrição. O arrobinha tá aqui do lado. É isso, obrigado por assistir e eu vou ficando por aqui. Até loguinho!